Olá, bom dia. Oi, Gabriel. Tudo bem? Tudo bom? Oi, Gabriel Tavares. Deixa eu já colocar você. Ó os cachorros latindo, ó o carro de som passando na rua. É só começar a live do 8º ano que essas coisas acontecem. Oi, Gabriela, bom dia. Tudo bem? Ixi, agora vocês podem esperar, que eles só param de latir amanhã. Impressionante. Como é que vocês estão? Oi, Mariana. Arthur, olá. Vamos ver o que mais. Marcos Aurélio. Júlia chegou também. Deixa eu ver. Eu tô de boa. O que mais chegou, pessoas? Eu tô bem, Arthur, e você? Thales. Thales sumiu de novo, né, Thales? Maria Eduarda. Bom dia para vocês que estão chegando agora. Ana Paula, Francesca, Valentina, Sara. Bom dia, aluna Valentina. Oi, Sara! Tudo bem? Bia chegou. Oi, Bia. Vamos ver. Pararam, Gabriela, você viu? Isso é um milagre. Lucas. Não tem graça com a Júlia? Ela chegou primeiro? Pessoas, e aí? Deixa eu ver, eu quase perdi sua live porque eu falei que ia dormir mais 5 minutos. Nossa, Júlia. Meu Deus do céu, ainda bem que você não perdeu, então. Ainda bem que você acordou. A álgebra faz isso com as pessoas. A álgebra faz as pessoas acordarem na hora, tá vendo? A álgebra é tão boa que faz a gente acordar. Gustavo. Pessoas, essa semana eu coloquei lá na plataforma multiplicação, né? Perdeu a primeira, Júlia? Oh, meu Deus. Ainda bem que tá ficando salvo, né? Ainda bem. Mas, pessoas, então, eu falei pra vocês, né, que eu colocaria multiplicação lá na live, coloquei na quarta-feira. Bom dia, João Paulo. Hoje, então, eu quero falar sobre multiplicação, né? Então, nós vamos rever um pouquinho o conteúdo, porque ele é um pouco mais chatinho do que adição e subtração, né? Então eu vou mostrar para vocês mais uma vez como é que faz. E aí vamos fazer alguns exercícios do livro. Na aula de hoje lá da plataforma, eu fiz só resolução de exercícios. Eu já vou, não fiquem bravos, por favor, mas o vídeo ficou longo. E ele ficou longo por causa do último exercício que eu fiz, tá? Mas aí, como ficou um vídeo muito extenso, eu não deixei tarefa para segunda. Sara, cachorro latindo, criança chorando e carro de som passando na rua é o que mais tem aqui. Desculpa, não tem como ser diferente. Tem 3 crianças aqui, um de 2, uma de 5 e uma de 6. Aí você pensa, é barulho, choro o dia inteiro. Mas então, olha lá. Mas então, deixa eu só reforçar isso com vocês. Na aula de hoje da plataforma, o vídeo ficou longo. Ai, meu Deus. O vídeo ficou longo, mas aí eu não deixei tarefa de casa. Gabriel, marquei. Marquei. Então, vamos começar? É fácil, Gabriel? Vocês acharam? Gente, que bom! Fico feliz que vocês tenham achado fácil, porque em todos os anos esse conteúdo é o mais chato, assim, sabe? Eles são meus sobrinhos, Mariana. São meus sobrinhos. Cauã, deixa eu ver se eu marquei. Peraí. Deixa eu achar. Marquei, Cauã. Marquei. Mas então vamos começar? Precisa fazer a revisão do conteúdo ou eu posso passar direto para os exercícios? O que vocês acham? Eu tenho filho? Não, não tenho, Arthur.
João Pedro chegou, bom dia. Luiz Antônio, marquei você, deixa eu ver. Marquei. Marquei todo mundo, não se preocupem. Hein? E aí, volto no. Deixa eu ver o que o Marcos falou que eu não vi. Prof, na prova vai ter multiplicação de um trinômio e polinômio, porque são as mais difíceis. Marcos, se eu coloquei foram poucas, tá? Porque realmente são longas mesmo. Mas, gente, se vocês estão achando multiplicação longa, divisão é mais longa, tá? Desculpa, mas é verdade. Marcos, se não me engano, a divisão mais longa que eu coloquei na prova, eu vou revisar aqui e falo para vocês depois. Mas a divisão mais longa, a multiplicação mais longa que eu coloquei na prova é uma multiplicação entre 3 polinômios, tá? Entre 3 binômios, na verdade, entre 3 binômios. Assim, é longa mesmo, mas não tem jeito. Não tem jeito, tá? Quem me chamou de velha? Tenho, Sara, você viu? Tem 3 de uma vez, você viu? Já nasceram grande, um com 2, um com 5 e um com 6, entendeu? Amo vocês também, Sara. Deixa eu marcar a presença do João Vitor. Crianças, mais um assunto que eu queria conversar antes da gente passar para a discussão da matéria aqui. É sobre a avaliação, crianças. Ela é sob consulta, certo? Mas eu quero que fique muito claro para vocês que é só a minha prova sob consulta. A dos outros professores, vocês resolvam com eles, tá? Mas que eu saiba, é só a minha e a da Tariana que é sob consulta. Por favor, sejam honestos com vocês mesmos e usem a consulta só quando for permitido, tá bom? Não acha que eu falando que a minha prova é sob consulta, todas são também. Não é verdade, tá? A minha é assim, acho que a da Tariana também, mas é só, tá? Pessoas, vamos voltar aqui. Para de conversar aí nos comentários e vamos conversar aqui comigo. Vocês querem que volte no conteúdo ou eu posso fazer só exercícios? Me conta. Conversa só com a titia agora. No finalzinho da live a gente brinca mais um pouquinho, tá? Fala pra mim se eu posso passar pra exercício. É só a minha da Tari, né, Sara? Pois é. Então, por favor, gente, vamos ser, né, honestos aí e usem a consulta só na de nós duas. Então, posso ir para exercícios? Sim, sim, sim. Tá, perfeito. Então, eu vou fazer exercícios. Pessoas, olha só. Eu não vou fazer todos os exercícios da página 202, porque alguns estão feitos lá na plataforma hoje, tá? Quando vocês acessarem a aula, vocês vão ver eles feitos lá, os que eu vou pular. Então, pode acompanhar no caderno aí, por favor. Abre na página 202. Ainda vou colocar aqui que é para você copiar no caderno tudo que nós fizermos aqui hoje, já que vocês estão me pedindo para fazer exercício. Tá bom? A prova de consulta só pode usar a do caderno. Cauã, eu elaborei a minha prova de uma maneira que a consulta ao caderno é a única que vai te ajudar, tá? Então, assim, não adianta. Você pode pesquisar. Se você for pesquisar na internet, você vai perder tempo, tá? Porque são questões que eu elaborei mesmo. O mais. Deixa eu só marcar a presença do Márcio. O que mais vai te ajudar é a consulta ao caderno mesmo. E mesmo quem não for fazer sob consulta, a gente não tá perdendo nada, porque dá pra fazer, tá? Júlia, se não copiar agora, aí você abre a live depois e copia depois, tá? Não tem problema não. Pessoas, a 17, na página 202, a gente vai começar pela questão 16. Vamos começar direitinho, né? Vamos começar pela 16, tá? Então, na 16 tá assim, olha. Substitua cada retângulo amarelo pela palavra que torna a frase abaixo correta. A frase é: na multiplicação de potências de mesma base, fazemos alguma coisa aí com a base. Deixa eu colocar do jeito que tá aí no livro. O que a gente faz com a base e o que a gente faz com os expoentes? Fala aí pra mim.
Na multiplicação de potências de mesma base, o que eu faço com a base e o que eu faço com os expoentes? Me diz. Vou esperar. O que eu faço com a base? O que eu faço com os expoentes? Me fala, me fala. Márcio, a potência que vai cair são potências dos polinômios, tá? Esse exercício tá aqui, mas é falando de polinômio, tá bom? Soma os expoentes. Deixa eu só fazer a concordância aqui. Na multiplicação, somamos. Então, a gente soma os expoentes. E a base? Conservamos a base. Beleza, Bia? Então, conservamos a base e somamos os expoentes. Por que esse exercício está aqui? Porque vocês viram que na multiplicação de polinômios, quando a gente chega, por exemplo, se eu for multiplicar, por exemplo, os monômios x ao quadrado e x ao cubo, no fundo o que eu faço é usar essa propriedade, né? Se eu for fazer isso aqui, ó, vocês viram lá no vídeo que eu conservo x e somo os expoentes, fica x elevado à quinta. Eu faço isso por conta da propriedade de multiplicação de potências de mesma base, tá bom? Essa é somente a justificativa para a maneira que a gente multiplica polinômios, tá? A questão 17, ela tá feita no vídeo de hoje à tarde, que vocês vão ver hoje à tarde, tá? Ou agorinha, né? Não sei que hora que vocês vão assistir aí. Então, como ela tá feita lá, eu vou pedir para vocês pularem aí umas 2 linhazinhas só, 3 linhas, ou 4 se você for fazer uma em cada linha, tá? Ela tá feita na plataforma, tudo bem? Não vou fazer ela aqui agora, não. Pode deixar só o espaço, que aí na plataforma vocês fazem mais tarde. Tudo bom, Eduardo? Deixa eu marcar a sua presença aqui. Então, entenderam? Deixa o espaço da 17 aí. O André também chegou, não tinha marcado o André. Beleza. A 18 também está feita na live, tá? Pode deixar o espaço dela também. Ou na live não, na plataforma. Vocês vão fazer ela depois. Tudo bem? Deixa espaço para essas duas, que vocês vão fazer lá na plataforma. Vou até colocar aqui para você saber. Ó, essa aqui tá na plataforma. E essa também. Nós vamos fazer 19 agora. Aí, vocês podem deixar o espaço para essas duas questões. Isso, o site da escola, é isso mesmo. Eu criei essa mania de falar plataforma, mas é no Metropolitano Online, tá? No site da escola. Quem estiver deixando espaço aí no caderno, pode deixar para a questão 17 uma linha para cada item e na 18 também. Uma linha para cada item nos dois, tá? Não vai precisar de muita conta, não. Nós vamos fazer direto a 19, então. Eu gosto muito dessa questão 19, viu? Muito, muito, muito da questão 19. Porque nela, ele pede para a gente calcular a área dos retângulos. Fala para mim, qual é a fórmula que a gente usa para calcular a área de retângulo? Escreve aí para mim nos comentários. Vamos ver, prof, na sua prova, mesmo que ela seja de marcar X, você vai querer cálculos? Cauã, eu não vou poder recolher, né, os seus cálculos. Então, você pode fazer, você precisa ter uma folha para você fazer os cálculos antes de marcar, tá? Mas essa folha pode ficar para você, não vai ter como eu verificar isso. Aí, a Júlia falou bem, ó, área de retângulo é base vezes a altura. Então, para calcular a área de cada um desses retângulos que está na questão 19, a gente vai precisar fazer uma multiplicação de polinômios. Então, por exemplo, na letra A, o retângulo está assim, ó. Ele está tortinho, né? Tá assim. Nesses exercícios, gente, desenha, tá? As figuras todas. Porque daí, na hora de fazer a avaliação, vai ficar mais fácil de você entender. Então, aqui é x, aqui é 2x mais 1. Certo?
Quando a gente usa a fórmula de área para calcular a área dessa figura, a gente vai descobrir que a área é a base, que é 2x mais 1, vezes x, que é a altura. Então, eu vou ter que multiplicar essas duas dimensões. Eu expliquei para vocês na quarta-feira que, como na multiplicação não importa a ordem que você coloca, é melhor você colocar na frente o polinômio que tiver menos termos. Então, eu quero fazer esse vezes esse, mas eu vou escrever esse primeiro, porque ele tem um termo só. Vou fazer aqui, então, x vezes todo o 2x mais 1. É necessário colocar o 2x mais 1 entre parênteses, tá? Se não tiver parênteses, não tem como fazer a multiplicação. Isso aqui tá ok? Me dá um okzinho para eu saber que posso continuar. Se você quiser um tempo para copiar, você me fala, tá? Mas me dá um okzinho aí nos comentários para eu saber que vocês estão comigo e que eu posso seguir. Valente. Ah, beleza. Então tá ok. Perfeito. Então, aqui, pessoas, eu vou usar a propriedade distributiva. Vocês viram lá que a propriedade distributiva. Não sei, Júlia, não sei. Vocês viram que a propriedade distributiva a gente usa em todas as multiplicações. Então, eu vou fazer x vezes 2x e x vezes 1. A gente aplica a distributiva com todos os termos daqui e todos os termos daqui, certo? Olha só, na hora de fazer cada multiplicação dessas, a regra que eu falei para vocês é sinal com sinal, número com número e letra com letra. Todos os termos aqui são positivos, então eu sei que os sinais vão ser sempre positivos. Quando a gente for fazer x vezes 2x, na frente desse x aqui não tem número nenhum, né? Cauã, já vou te explicar, tá bom? Já vou te falar isso. Na frente do x não tem número nenhum, então a gente vai imaginar que tem o 1 aqui, mesmo que ele não apareça escrito. Aí a gente faz 1 vezes 2, que é 2. E aí na letra com letra fica x vezes x. Só que nós vimos aqui, ó, para multiplicar essas duas letras, eu tenho que conservar a base e somar os expoentes. Percebam que como nenhum desses x tem expoente, eu posso dizer que ele também é 1. Então, quando eu for multiplicar x vezes x, vai dar x elevado ao quadrado. Aí, eu faço a distributiva desse com o 1. Vai ficar de novo mais 1x. Só que como é 1x, eu posso colocar só x. Errou a propriedade, Júlia? Deu para entender? Enquanto vocês me dão o retorno aí, eu vou só explicar para o Cauã. Cauã, quando você multiplica dois polinômios, se você não coloca o parênteses, fica como se você estivesse multiplicando o x pelo 2x. Entendeu? Se eu tirar o parênteses daqui, a multiplicação só pega os termos mais próximos. Então, é só x vezes 2x. Para dizer que eu vou multiplicar um polinômio inteiro, eu preciso colocar ele entre parênteses, tá? Na multiplicação, na subtração, até na divisão também, os parênteses são essenciais. Tá bom, Cauã? Sempre entre os polinômios você precisa colocar parênteses. Aqui eu não coloquei porque esse carinha tem um termo só. Então, não tem motivo para colocar parênteses nenhum, né? Você vai ver aí na letra B, Cauã, que eu vou fazer a mesma coisa. O retângulo da letra B, deixa eu ver. Mas, prof, que é esse expoente? Cauã, é porque é o seguinte. Na hora de fazer a multiplicação entre as letras, a gente usa essa regrinha que a gente viu aqui no exercício 16. As letrinhas que são iguais, eu conservo a letra e somo os expoentes delas. Entende? Aqui na nossa multiplicação, eu tinha x e x, não tinha expoente aparecendo. Sempre que falta o expoente, Cauã, eu vou imaginar que ele é igual a 1, tá? Toda vez vai ser assim. Sempre que tiver só a letra sem expoente, você coloca um 1zinho escrito ali. Você não precisa nem escrever. Na sua cabeça, você tem que saber que o 1 tá lá. Entendeu? Então, eu coloquei esse 1 aqui só para completar o meu polinômio, só para eu lembrar que, como expoente do x, a gente tem esse número 1. Entendeu? Aí ficou x ao quadrado porque a gente soma, e 1 mais 1 é 2. Tudo bem, Cauã? Vou fazer a letra B aqui então, tá? Vou desenhar aqui o retângulo.
Não pode esquecer de desenhar no caderno, deixa de preguiça. A base do retângulo da letra B é 4x mais 3 e a altura é x mais 2. Aí, Cauã, olha só, vou usar a mesma coisa que eu te falei ali em cima. Como a área é base vezes a altura, eu preciso multiplicar esses dois polinômios, esses dois polinômios que são binômios também, né? Para poder calcular a área. Então, vai ficar como área todo esse binômio vezes todo esse binômio. Então, preciso colocar entre parênteses cada um deles. Vai ser 4x mais 3 multiplicado por x mais 2. Aqui não importa a ordem que você vai escrever na multiplicação, porque os dois têm dois termos mesmo, o trabalho vai ser o mesmo, né? Aí, vou usar a propriedade distributiva. Então, vou fazer 4x vezes x, lembra, sinal com sinal, número com número, letra com letra. Esse 4 vai multiplicar o 1, que eu sei que está aqui escondido, vai ficar 4. Esse x elevado a 1, eu sei que tem um expoente, vai multiplicar esse x elevado a 1, que está aqui também. Aí, vai ficar x ao quadrado. Não é isso? O 4x também vai multiplicar o mais 2 que está lá. Então, sinal com sinal, como os dois são positivos, vai ficar mais. 4 vezes 2 vai dar 8, mas opa, só esse aqui tem letra, esse aqui não tem. Eu te contei lá no vídeo de quarta-feira que quando só um tem letra, você copia essa letra. Aí não soma expoente porque não tem com quem somar, né? Essa aqui é a única letra que tem, então você copia ela. Terminadas as multiplicações com o primeiro termo, a gente passa agora para a propriedade distributiva com mais 3. Então, a gente vai fazer mais 3 vezes x, aí é aquilo que eu falei. Sinal com sinal fica mais. 3, que é número, vai multiplicar o número que está aqui junto com o x, que é 1, já que não está escrito. 3 vezes 1 dá 3. E como só esse aqui tem letra, você copia a que você tem. Se aqui tivesse um x, eu somaria os expoentes, mas como não tem, eu copio aquela letra que eu tenho. Pode mudar a ordem, Gabriel, sem nenhum problema. Você pode mudar a ordem, sim. Aí, eu faço mais 3 vezes mais 2, só que a gente sabe, mais 3 vezes mais 2 é mais 6. Uma coisa que eu sou obrigada a fazer é reduzir termos semelhantes. Então, se você tem 8x aqui e 3x aqui, você precisa somar essas duas. Então, vai ser 4x ao quadrado mais 11x mais 6. A gente é obrigado a reduzir termos semelhantes. Vocês não podem esquecer disso. Tudo bem? Mesmo que o exercício não peça, tá? Se aparecer aqui, como apareceu pra gente, esses dois termos com a mesma parte literal, que é o x, a gente precisa somar. E aí, para fazer isso, lembra que a gente copia a letra, a gente mantém a letra e soma os coeficientes. 8 mais 3 é 11. Vamos ver. Isso, Bia, isso aqui é um trinômio porque ele tem 3 termos, exatamente. Não esqueçam que o fato de ser trinômio não elimina o fato de ele ser um polinômio. Lembra que tudo é polinômio, né? Não pode esquecer disso também. Qual que é o grau desse trinômio aqui? Vocês lembram? Qual é o grau? Vou esperar um minutinho aí para vocês me responderem. E um minutinho para copiar também, né? Deixa eu ver a Júlia. Eu fico me perguntando por que não se pode unir termos com x com termos com x ao quadrado ou x ao cubo. Entendi. Júlia, deixa eu tentar te ajudar. Vou te dar um exemplo bem bobinho aqui, mas que vai servir para você entender um pouco. Se eu te falo assim, ó. Júlia, isso aqui não precisa copiar. Isso, o João Vitor falou certo. É grau 2 aquele trinômio. Muito bem, João Vitor, Marcos Aurélio, é isso mesmo, grau 2. Lembrando só que grau 2 porque... Peraí. Lembrando que ele é grau 2 porque ele tem um expoente 2 aqui, né? Então, o grau desse termo é 2 e é o maior que tem. Gabriel,
Grau a gente determina de acordo com o expoente das variáveis, você lembra? Então, como a gente tem um trinômio, Júlia, já volto em você. Como a gente tem um trinômio, Gabriel, o grau a gente determina analisando cada termo desse. Então, eu tenho 4x ao quadrado menos, cadê? Mais 11x mais 6. Você vai analisar cada termo separado. Então, primeiro 4x ao quadrado. A letra que tem nesse termo é x, né? Você vai olhar para o expoente dela. O expoente é 2. Se o expoente é 2, a gente fala que o grau desse termo aqui é 2. Aí você passa para o próximo termo. 11x. Só tem uma letra nesse termo também, que é o x. Quem é o expoente do x aqui? 1. Aí a gente fala que o grau desse termo é 1. O último termo não tem letra, tá vendo? Se não tem letra, você fala que o grau dele é 0. Aí, para analisar, então, Cauã, presta atenção aqui na explicação e se ficar dúvida eu te explico de novo. Como não tem letra aqui, o grau dele é 0. O grau do trinômio inteiro é o maior grau que eu encontrei para esses termos. Então, a gente falou grau 2, grau 1 igual 0. Grau 0. Qual foi o maior? 2. Então, o grau do polinômio é 2. Grau, Cauã e Gabriel, tem sempre a ver com o expoente da variável desse polinômio, tá? Vou colocar mais um exemplo aqui para vocês verem. E aí, Júlia, eu não esqueci da sua pergunta, eu vou voltar nela, tá? Então, vamos lá. Não precisa copiar isso, é só para explicar para o Cauã e para o Gabriel. Vou pegar um polinômio grande aqui, tá? Tipo, 3x à quarta, 2x ao quadrado y, 6x e 2. Vamos supor que eu queira determinar o grau desse polinômio. Como tem vários termos, você precisa analisar um por um, igual eu mostrei agorinha. Então, vamos analisar primeiro 3x à quarta. A letra do 3x à quarta, a variável aqui é o x, e o expoente dessa variável é 4. Então, o grau desse termo é 4. Esse termo já tem duas letras, x e y. Eu ensinei para vocês que quando tem mais de uma letra, você precisa somar os expoentes delas. Então, aqui tem expoente 2 e expoente 1, que é expoente do y, né? Você soma tudo, esse termo tem grau 3. Ah, vocês lembraram? Esse aqui, então, tem grau 1. Vou terminar de falar só para não ficar incompleto, tá? E esse aqui tem grau 0. Tá vendo? O maior desses números é o grau do polinômio. Então, nesse caso, o grau do nosso polinômio é 4. Se esse polinômio chamar A, por exemplo, a gente vai falar que o grau de A é 4. Tudo bem? Tudo certo, então, esse negócio de grau? Vou passar para a pergunta da Júlia. Vou esperar só um pouquinho para ver se todo mundo tá ok. O Gabriel falou, né? Tá de boa, foi ele que tinha perguntado. A pergunta da Júlia é por que na soma de polinômios eu não posso fazer o x ao cubo somado com o x ao quadrado. Por exemplo, né? Essa daqui foi a pergunta da Júlia. Júlia, eu vou te dar um exemplo muito bobinho, muito simplesinho, mas para te fazer entender o motivo disso aqui, tá? Já vou avisar, é um exemplo bobo, mas você não vai esquecer mais. Júlia, se eu te falo assim, ó, eu comprei umas frutas aqui para casa, e aí eu comprei 3 bananas e 4, sei lá, maçãs. Vamos supor que eu te falo isso. Ah, tá, entendi. O x sem o expoente. Entendi. Mas o meu exemplo vai servir para te ajudar nisso também. Se eu te falo que eu comprei 3 bananas e 4 maçãs, bananas e maçãs são de natureza diferente. Eu não posso falar para você que eu comprei 7 bananas, nem que eu comprei 7 maçãs, nem que eu comprei 7, sei lá, peras. Entendeu? Porque eu tô mudando a espécie, eu tô mudando ali o tipo da minha fruta. Percebe? Não posso dizer que eu comprei 7 nada, eu comprei 3 bananas e 4 maçãs. Entendeu? A história de somar o x ao cubo com o x ao quadrado ou com o x... Então, Júlia, eu comprei 7 frutas. Fruta é o meu inteiro.
Entende? Tipo, fruta é o meu conjunto maior. Tudo isso aqui é fruta, mas elas têm espécies diferentes. Algumas dessas frutas são bananas e algumas são maçãs. É a mesma coisa de te falar. Isso aqui é um polinômio. É, polinômio é tudo. Percebe? Mas alguns termos desse polinômio são x ao cubo e alguns termos são x ao quadrado. Você não pode misturar as coisas aqui do mesmo jeito que eu não posso misturar banana com maçã. Comprei 7 frutas? Comprei, mas fruta é o meu inteiro. Do mesmo jeito que aqui. Entendeu? Polinômio é o meu inteiro. Do mesmo jeito que você não mistura esses, você não mistura esses. Deu para entender? Ou não? Sim ou não? Vou esperar um pouquinho você me responder, tá? Eu concordo que isso é um pouco confuso, assim, talvez lá no terceiro bimestre, quando eu te ensinar um negócio chamado fatoração, talvez fique um pouco mais simples. Pois é, Júlia, concordo com você, é aí mesmo. Na multiplicação, eu entendo a sua dúvida, eu entendo. Porque assim, na soma, como eu te falei, a gente não mistura do mesmo jeito que eu não misturo maçãs com bananas, igual eu te contei. Isso, Júlia, é isso mesmo. O problema, Júlia, é que na multiplicação existe um negócio. Peraí, até me ajeitei aqui na cadeira porque esse assunto é muito legal. Eu não consigo somar x ao cubo com x ao quadrado, mas se ao invés de soma fosse uma multiplicação, por que que a gente conseguiria? Porque existe um negócio chamado propriedades de potenciação que ensina a gente a resolver uma coisa assim. Quando você multiplica, Júlia, x ao cubo por x ao quadrado, você vai pensar o seguinte: x ao cubo é a mesma coisa que o x multiplicado por ele mesmo 3 vezes. X ao quadrado é a mesma coisa que o x multiplicado por ele mesmo 2 vezes. É por isso que a gente junta tudo. Na verdade, é tudo x. Entende? Na multiplicação, não confunde com a soma, tá? Na multiplicação, vira uma multiplicação de vários termos que são iguais, que são x. Aí, por isso que a gente coloca x à quinta, porque no final das contas, eu multipliquei x por ele mesmo 5 vezes. Para não ficar fazendo esse processo todo um monte de vezes, a gente usa a propriedade de potência, né? Que fala que eu preciso conservar a base e somar os expoentes. Então, basta fazer 3 mais 5. Entendeu? Quando você tem uma multiplicação do tipo 2x à quarta vezes 5x. Quando você tem uma multiplicação desse tipo aqui, ó, a gente usa aquela regrinha de multiplicar os correspondentes, tipo número com número, letra com letra, né? E aí, quando multiplicar letra com letra, é isso aqui que vale, a propriedade da potência. Então, nesse caso, a gente faria 2 vezes 5, porque os dois são números, daria 10. X à quarta vezes x eu faria porque esses dois são letras. Então, na hora de fazer a multiplicação deles, vale essa regrinha de somar os expoentes. Então, fica x à quinta. Agora, se fosse soma, se fosse 2x à quarta mais 5x, aí não dá para fazer nada. Porque são bananas e maçãs, não dá para fazer nada. É meio confuso, né? Eu entendo isso. A maior dificuldade que as pessoas encontram em álgebra é justamente entender essas diferenças. Por que eu não posso somar, mas se for multiplicar, dá para fazer? Né? Então, a resposta que eu consigo te dar agora é essa. Multiplicar dá para fazer porque existe propriedade de potenciação. Tá? Não existe propriedade, nas propriedades de potenciação, não existe uma que fala sobre a soma de potências, né? Eu consigo entender que é complicadinho mesmo. Deixa eu voltar para mim aqui. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida sobre esse assunto que eu posso ajudar? Porque a gente tem poucos minutos, então se não tiver dúvida, eu vou me arriscar a fazer mais um exercício. Consegui entender, consegui explicar para Júlia, para o Cauã, para o Gabriel. Deixa eu ver aqui a Bia. Ao mesmo tempo que a álgebra costuma ser confusa, eu acho a álgebra muito legal. Bia, vai ficar mais legal.
Quando vocês estudarem fatoração, gente, é legal demais, pelo amor de Deus. Vocês vão pegar expressões muito grandes e essas vão vir até com frações, sabe? A gente vai pegar expressões muito grandes e através de regrinhas que eu vou ensinar pra vocês, a gente vai poder simplificar e fazer ela virar uma expressãozinha pequenininha, tá? Eu posso fazer mais um, Sara? Então eu vou fazer. Vamos fazer a 20? A gente fez a... Opa, esqueci de virar a câmera. A gente fez a 19, né? Então vamos fazer a 20 juntinhos. Vai dar tempo. Então, questão 20. Deixa eu ajeitar só a minha câmera aqui. Acho que ficou bom, né? Sara, eu gosto muito de álgebra, Sara. Muito mesmo. Olha só, na letra A a gente tem mais multiplicaçõezinhas para fazer. Então, nós temos aí a primeira, 2x mais 3, que multiplica, vamos ver, 4x mais 1. Primeiro, você vai gastar um tempo analisando os termos, sabe? Analisando os polinômios. Percebe que os dois têm dois termos, então tanto faz quem vem na frente. Assim, o trabalho vai ser o mesmo para qualquer um. Então, vamos lá. Vou aplicar a distributiva primeiro para o 2x. Então, primeiro eu faço 2x vezes 4x, fica 8x ao quadrado, certo? Essa é boa, eu também adoro essa caneta. Eu comprei na Wish. Demorou anos para chegar, mas eu adoro ela. E veio um estojo, veio umas 5, 6 dela. E aí, 2x vezes 1. No 2x vezes 1, ou como qualquer multiplicação por 1, vocês sabem que não faz diferença nenhuma, né? Então, vai continuar sendo 2x. Aí, do mesmo jeito que eu fiz a multiplicação, a distributiva, com 2x, eu faço com 3. Então, vou fazer 3 vezes 4x. E olha só. Prestem muita atenção nos sinais, tá? Eu tô falando que é 3 vezes 4x porque os dois são positivos. Se um deles fosse negativo, eu ia ter que fazer a regra dos sinais. Então, 3 vezes 4x vai ficar 3 vezes 4, que é 12. E aí, eu vou manter o x porque esse termo é o único que tem letra, esse aqui não tem, né? Então, eu copio aquela que eu tenho. Por último, eu faço a distributiva do 3 com 1. Faço 3 vezes 1. Isso dá mais 3, né? E aí, percebam que a gente tem termo semelhante, que é o 2x e o 12x. Então, vai ficar 8x ao quadrado mais 14x mais 3. Isso é um trinômio também de grau 2. Tudo bom? É muito legal, né? Vamos tentar fazer pelo menos a B, que tem fração. Eu acho que a C não vai dar tempo, mas a B já fico feliz fazendo a B, porque tem fração. E eu sei que a maioria das pessoas tem dificuldade com fração, né? Vou colocar ela aqui. 3x menos 1 meio vezes x ao quadrado mais 4. Não precisa ter medo de fração, tá? Eu costumo falar que as pessoas veem fração e parece que já treme, assim, não conseguem, parece que não pensa mais, sabe? É impressionante. Vê fração e já paralisa. Não façam isso, tá? Fração é um número como outro qualquer. A gente consegue resolver da mesma forma. É só lembrar das regrinhas, né, de multiplicação. Mas multiplicação com fração é muito fácil. É o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, não precisa se preocupar. Aqui, vou usar o mesmo processo de distributiva, então vou fazer 3x vezes x ao quadrado. Primeiro, sinal com sinal fica positivo. 3 multiplicado pelo 1 que está escondido aqui, fica 3. E aí, x vezes x ao quadrado fica x ao cubo, porque eu somo os expoentes. Aí, eu faço 3x vezes 4. De novo, sinal com sinal fica mais. 3 vezes 4 fica 12. E como só esse aqui tem letra, eu copio essa letra que eu tenho, né?
Lá na frente, agora que eu terminei, eu vou colocar a propriedade distributiva com o menos meio. Aqui eu tenho um termo negativo, então aqui eu preciso ter cuidado redobrado. Porque, olha, menos meio vezes x ao quadrado, vamos fazer a regra dos sinais. Menos com mais fica menos. Tá aqui. Aí eu tenho 1 meio vezes x ao quadrado. Lembra da regra de multiplicação? É o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Como só tenho um número aqui e uma letra aqui, eu não vou precisar fazer muita coisa, basta copiar o que eu tenho, né? Então, vai ser 1 meio x ao quadrado. Se quiserem representar isso aqui, vou até puxar uma setinha. Se vocês quiserem representar isso por menos x ao quadrado sobre 2, dá na mesma, tá? É a mesma coisa. Por último, eu vou fazer esse vezes mais 4. Sinal com sinal, menos com mais fica menos. 1 meio vezes 4 é o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Então, é 1 vezes 4, que dá 4, e 2 vezes 1, que está escondido aqui, que dá 2. Então, aqui fica menos 4 sobre 2. Só que 4 sobre 2 é o número 2, né? Não tem termo semelhante, então você pode deixar desse jeito, não tem mais o que fazer aqui, não. Alguma pergunta para a gente poder se despedir? Sim ou não, sim ou não? Tudo bem? Tem a letra C ainda? Ah, pode deixar 0,5. Pode sim, Júlia, sem nenhum problema, tá? Se quiserem lembrar como faz para transformar de fração para decimal, é só dividir o de cima pelo de baixo. 1 dividido por 2, que é 0,5. Por isso que a Júlia tá falando aí para colocar 0,5 x ao quadrado. Dá na mesma, tá? Bom, pessoas, então beijo. Só vou repetir o aviso, o vídeo da plataforma de hoje, do site de hoje. Ele tá longo, mas eu fiz só exercícios nele e aí não deixei tarefa para casa, tá bom? Para compensar o fato de o vídeo ter ficado longo. Certo? Ah, pode ficar, Júlia, pode ficar 0,5, tá? Bom, é isso, pessoas. Fiquem com Deus. Bom final de semana para todo mundo, bons estudos. Lembra que se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail, que eu já disponibilizei, pelo direct, que eu dou uma olhada, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau. Até semana que vem.